Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Quinta-feira, mais uma prova lendo no ar. Hoje, A Revolução dos Bichos, clássico, mais do que clássico, né? Do George Orwell. Ó, quando eu falo de literatura e falo da importância dela para as nossas redações, seja em concursos públicos, seja no Enem ou nos vestibulares tradicionais que a gente tem por aí, a grande questão que eu levanto da literatura é principalmente a marca que ela deixa através dos clássicos, te dando boas e, né, eu diria, ótimas referências para você citar e para você usar em determinados contextos, né? Eu vi agora a prova do Enem, recém-feita, e lá a gente tinha uma questão sobre Hamlet e a filosofia, falando sobre o existencialismo. E aí é muito legal quando a gente tem essas conversas sobre literatura, né? Sejam lá quais forem, inglesa, francesa, russa. Eu acho que falta muito isso ainda no ensino médio. A gente, né, tem uma lacuna no ensino desse tipo de literatura. E esse livro aqui não pode faltar. Tá? Qualquer argumentação que você precise para falar de sistemas ditatoriais, sistemas que manipulam massas, tal, A Revolução dos Bichos é um livro perfeito para essa citação e para você também pensar estas questões. Bom, vamos lá, vamos por partes. Né? George Orwell é o nosso autor aqui, um inglês, né, filho do Império Britânico, que nasce na Índia, quando a Índia era colônia ainda da Inglaterra. Os pais trabalham na administração, na burocracia, né? O pai dele trabalha na burocracia britânica, do Império Britânico, especificamente no setor de ópio, de venda e comércio de ópio. Então, o nosso George Orwell vai nascer na Índia, mas, claro, toda a formação dele, né, e a cultura dele é inglesa, tá? De tradição inglesa. 4 anos, ele volta para a Inglaterra, vai se firmando, trabalha para o Estado inglês e lá pelas tantas, né, já jovenzinho, ele resolve chutar o pau da barraca e sair pela Europa mochilando, pensando na vida e vai trabalhar como, né, vai trabalhar limpando prato, nos trabalhos mais humildes possíveis, perambulando pela Europa e conhecendo a vida, vendo as coisas, né? Isso a biografia dele conta. E é muito interessante esse período de vagabundagem, né? Vários biólogos falam dessa vagabundagem pela qual ele vai passando e vai olhando e refletindo sobre o mundo para entregar isso na sua literatura. Outro fato muito importante na biografia dele é que ele vai lutar na Guerra Civil Espanhola. Ao lado dos republicanos, contra o fascismo, está lá esse nosso homem que era, né, um socialista convicto, certo? E aí uma questão muito interessante, ele é um socialista convicto que vai fazer talvez uma obra das mais importantes criticando o socialismo aí soviético, né? Que ele falava que não tinha nada a ver com o socialismo na prática, o que o Stalin estava fazendo na União Soviética. Bom, aqui começa a história desse livro. Esse livro foi escrito em 43, demora um tempo para ser publicado, né? Ele vai ser publicado em 45 e em 46 na Inglaterra, e aí se torna, né, um best-seller, um livro muito lido, um dos livros mais lidos e mais conhecidos do mundo. Por quê? O George Orwell vai fazer uma fábula. Isso aqui é uma fábula, né? Quando você usa animais como elementos alegóricos para falar de uma realidade humana. E nessa realidade humana, o que ele vai traçar é uma dura crítica ao sistema comunista implantado na União Soviética. O livro demorou para ser publicado justamente por esse motivo. Aí você vai pensar, porque os Estados Unidos ou a Inglaterra estavam contra a União Soviética. Não, vamos lembrar que no final da guerra eles estavam aliados aos soviéticos, certo? O Exército Vermelho foi muito importante para a derrubada do Hitler no final da Segunda Guerra. Então, naquele momento, não era interessante falar mal dos soviéticos, né? Então, o que eu vou vendo é que o livro vai incorporando a realidade dos fatos, ou seja, os políticos adoram certos discursos e, claro, em determinados momentos oportunos para eles. E adoram também rechaçar certos discursos quando estes não lhes servem e não lhes são adequados. Okay? Então o livro sofre para ser publicado e depois que é publicado vira, né, uma febre e um dos livros mais
mais pensados e mais lidos durante o período do anticomunismo. Tá? Bom, vamos a esse livro, né? Tô ficando curioso sobre o livro, qual é a história, né? Qual é o enredo, o que é que diz esse grande livro aqui, né? Que passa tempo e a gente, né, o livro fica cada vez mais atual, porque justamente fala do poder, né? Da ascensão ao poder e como os seres humanos trabalham, né, ou deixam-se levar pelo, né, o cheiro, né, o fascínio que é o poder político. Bom, a história é de uma fazenda, né, o título em inglês é Animal Farm, Fazenda dos Animais, é uma fazenda do senhor Jones, que é o patrão desse lugar, e claro, né, como toda fazenda, o senhor Jones bate nos animais, dá lá uma ração malimar para o animal se nutrir, faz todo mundo trabalhar todo dia, aquela vida desgraçada de animal de fazenda. Bom, os animais, certo dia, resolvem se rebelar contra isso. Por quê? Porque um, né, dos porcos, chamado Major, tem um sonho, e nesse sonho ele bola uma grande teoria. Ó, eu vou dizer para vocês, e vocês vão entender, né, todo o discurso aqui, panfletário do nosso querido Jones, nosso porco Jones. Ó. Por que então permanecemos nessa miséria? Antes ele está falando sobre isso. A gente trabalha como um animal, certo? E aí ele fala, por que então permanecemos nesta miséria? Porque quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos seres humanos? Eis aí, camaradas, a resposta a todos os nossos problemas. Resume-se em uma só palavra, homem. O homem é o nosso verdadeiro e único inimigo. Retire-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá para sempre. Olha o discurso do Sr. Jones, né? É um discurso, primeiro, que te dá um conforto, né? Dá um conforto aos animais de achar um inimigo. Qual é o nosso inimigo? O homem. Se a gente tirar o homem da história, a gente consegue uma vida muito melhor. O Sr. Jones, né? O porco o Major, certo? O Jones é o dono da fazenda. Não sei se eu confundi o nome, que é o Major, que é esse porco, certo? Que faz essa doutrina, ele vê um bode expiatório nessa história. A gente vai ver que o livro trabalha a todo momento com isso. E aqui a gente pode começar a refletir sobre a questão, primeiro, né, da doutrinação política, ideológica, filosófica e também as questões das ditaduras. É sempre, né, a ditadura da verdade é sempre essa que simplifica o mundo. E parece que é isso que o Major fala. Ó, tira o homem da jogada, e tá tudo legal. E a gente vê, né, por isso que eu falo que esse livro assim é tão importante para nossas reflexões hoje em dia, porque a gente sempre vê essa simplificação. Sempre falo para meus alunos, olha, a partir do momento em que você vê alguém simplificando o mundo, falando, ó, né, é claro, é límpido, é cristalino, que se a gente tirar isso aqui da jogada, o mundo vai melhorar. E, olha, me desculpa, certo? Mas nunca é assim. Dificilmente vai ser assim, porque o mundo é muito mais complexo, né, do que essa equação onde você tira um dos fatores e está tudo resolvido. Então, esses discursos que aliciam as pessoas, sejam eles comunistas, sejam eles capitalistas, sejam eles qualquer um, né, seja eles fascistas, nazistas, eles sempre trabalham com essa facilitação e retirando a complexidade que o mundo tem. E isso nos deixa, né, felizes por um lado, por quê? Porque parece que você conhece a verdade. Ah, tá, alguém me explicou a verdade. Mas, por outro lado, ela é sempre falaciosa, certo? O mundo é muito mais complexo, a literatura nos dá essa ideia, a filosofia nos dá essa ideia de que o mundo é muito mais complexo do que uma simples equação onde se retira um dos fatores e você resolve o problema do mundo, tá? Bom, aqui ele fala, amigos, camaradas, e aí já pegando o jargão dos comunistas, né? Camaradas, fiquem espertos, se a gente tirar esses caras da jogada, os seres humanos, a gente está limpo. Bom, esse livro foi feito, né, na cabeça do George Orwell de encomenda como uma crítica ao regime do Stalin. Tanto que o Major, muitos falam, representa o Stalin, ou seja, o sujeito que teve as ideias, representa o Marx, o sujeito que teve ideias, certo? Mas nunca conseguiu projetá-las no mundo prático. Entretanto, agora a gente vai conhecer, quando morre o Major, dois porcos se destacam na liderança da fazenda. O Napoleão e o Bola de Neve.
Isso por quê? Porque os animais se rebelam, tendo como inspiração Major, os animais se rebelam e expulsam o senhor Jones, o patrão, da fazenda, certo? O Jones gostava de beber, era um bebum, tal. Eles chutam a bunda do Jones e falam assim, vai embora daqui, suma daqui, que esse lugar é nosso. Bom, a Inglaterra toda fica sabendo que tem uma fazenda ocupada agora pelos animais. Os animais estão lá, estão mandando, estão fazendo as coisas do jeito dele. E tudo começa muito bem, né? Claro, os porcos falaram, nós somos mais inteligentes, né? Nada mais óbvio do que os inteligentes mandarem em tudo isso aqui. Nós vamos organizar esse negócio. E claro, perguntam, né? Tudo começa muito diplomático e muito democrático. Perguntam o que cada um pode fazer, cada um não sei o quê, e estabelecem algumas regras. São os 7 mandamentos da fazenda, certo? Vou ler para vocês e vamos ver como isso vai mudando depois. Os 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, ou seja, o humano é inimigo, né? O que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo, o animal. Nenhum animal usará roupa, vai vendo. Nenhum animal dormirá em cama, isso é coisa de gente, certo? Então, nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool, né? A exemplo do Jones, né, o patrão, ninguém pode fazer isso. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. E aí a gente vai vendo cada mandamento desse cair por água abaixo. Bom, os porcos começam a mandar. Eu gosto muito de um personagem chamado Benjamin, é o nome do meu filho, não por conta do livro, mas eu simpatizo muito com esse personagem porque ele é um cético. Ele fica ali só olhando, né? O burro tem essa característica, né? Um envelhecimento, ele vive muito tempo, ele fala que ele vai viver para ver todas as coisas. E ele está sempre ali muito cético, pessimista. É um Machado de Assis no meio daquela balbúrdia louca ali. E ele fica olhando tudo aquilo e ele não fantasia nada. Ele fala, isso aí, deixa correr. Vai deixando acontecer. Eu gosto muito desse personagem, que ele é meio blasezão, ele fica olhando o circo pegar fogo, né? E fala, isso daí não vai dar certo, aquilo ali também não, certo? Não no tipo de lavo a minha mão, mas num tipo de, né, esse discurso aí eu tô cansado. Alguém que vem me apresentar a verdade, eu sou muito inteligente para cair nesse conto, ou nesse canto da sereia, né? Essa verdade tão fácil aí distribuída pra gente. Bom, o que vai acontecendo aqui? Bom, Napoleão e o Bola de Neve são os 2 líderes e a gente tem um representante da imprensa aqui, eu chamo ele, que é o Garganta. O Garganta é sensacional, também é um outro porco, ok? E ele, sempre que os porcos precisam levar uma ideia para os demais animais, eles usam o Garganta. Por quê? Claro, como o nome diz, ele fala muito bem e convence os outros das coisas. Então ele distorce completamente a realidade das coisas e consegue convencer os outros. Bom, vai acontecer o seguinte, segundo a crítica, e o George Orwell provavelmente fez realmente isso, ele pensa no Napoleão como sendo Stalin e o Bola de Neve como sendo o Trotsky. E a gente sabe da história que, em certo momento, após a Revolução Russa, o Stalin, tomando o poder, vai começar a rechaçar as ideias do Trotsky, as ideias trotskistas. E aí, lá pelas tantas, a gente vai ver que o Bola de Neve vai romper com o Napoleão, quer dizer, o Napoleão é que rompe com o Bola de Neve, vai perseguir o Bola de Neve e vai começar a botar a culpa de todas as coisas, de todos os males, de toda a podridão das coisas que acontecem dentro da fazenda no nosso querido Napoleão. Então, fique esperto com isso. Olha que legal, né, essa leitura e essa crítica, não é nem velada aqui, né, ela é, né, explícita ao Stalin, certo? Como esse cara que rompe com os sonhos socialistas que o próprio George Orwell assume. Né? Ele se fala um socialista inglês e ele não concorda com o que está acontecendo na União Soviética. E ele é crítico justamente porque a Inglaterra e os Estados Unidos não rompem com a União Soviética, só rompem com ela depois da guerra, porque precisavam antes, né, do Exército Vermelho para vencer o Hitler, e só depois é que vem esse período anticomunista, que é quase paranoico também lá para os americanos. E aí sim, o livro começa a ser entendido como um panfleto contra os abusos do regime do Stalin. Muito interessante, muito legal isso, essa é a leitura mesmo, mas é claro, o livro se estende para qualquer regime hoje.
Tá? Então, é muito, a crítica ela é direta a esse regime, mas a importância desse livro, ele não fica datado justamente porque ele é uma fábula, ou seja, a fábula ela é maior do que, né, a própria realidade que ela retrata, e você consegue reler o livro, né, não pensando somente nessa realidade retratada aqui, mas em qualquer realidade onde impere esse abuso ideológico e de poder. Bom, eu estava lá falando do Bola e do Napoleão. Eles têm uma rixa por conta de um moinho. E o moinho é esse símbolo, né, quixotesco da ilusão, do sonho. O Bola de Neve quer construir um moinho. Ele acha que isso vai ajudar na produção dos alimentos e das necessidades dos animais. Já o Napoleão acha que a gente tem que os animais têm que ir direto para a produção de alimentos e que tem que deixar de fora essa ideia de moinho. Bom, eles vão romper. A gente vai ver um cerco sendo fechado no Bola de Neve, é um cerco de cachorros que representa essa polícia, né, a polícia do Stalin, essa coisa meio canina, feroz. São 9 cachorros, e o legal é que no começo do livro eles falam que os cachorros estavam tendo filhos e os porcos pegavam para educar esses cachorros, certo? Mas a gente vai ver que, na verdade, o que eles estavam fazendo? Uma milícia. Os cachorros são a milícia dos porcos. Eles pegaram os cachorros desde pequenininho, trabalharam os cachorros, treinaram os cachorros e agora eles estão usando a força, né, desse animal para conter os outros animais. E aqui, né, nesse momento do livro, a gente vê que né, toda aquela ideologia, aquela utopia da fazenda dos animais, né, da revolução dos bichos, cai por terra, porque uma ditadura é instalada pelo Napoleão. Bom, o Bola de Neve é expulso de lá, apesar de ser conhecido como um herói, um cara que lutou naquela revolução dos bichos contra os humanos. Só que acontece o seguinte, como Stalin achincalhava, aporcalhava a história e a biografia do Trotsky, a mesma coisa vai fazer Napoleão com relação à Bola de Neve. Tudo que acontece agora é o Bola de Neve. O Bola de Neve está tramando alguma coisa contra a gente. O Bola de Neve, na verdade, ele não estava nem na Revolução. Ele estava ali, mas ele estava infiltrado como agente dos humanos. Então vejam, sempre, né, as ditaduras trabalham com isso. Você tem um inimigo explícito, né? Nosso amigo é o Bola de Neve e são os seres humanos, e trabalha com o medo. Né? Vocês querem, né, perguntam sempre, se encerra qualquer discussão, principalmente o Garganta usa desse artifício, ele encerra as discussões falando o seguinte: vocês gostariam que o Sr. Jones estivesse aqui? Vocês lembram do tempo do Sr. Jones? E aí a gente vai lembrar uma coisa crucial, que dá para ver bem nesse livro, como o tempo é o grande aliado dos políticos. Por quê? Porque ninguém mais consegue se lembrar do que foi o período do Jones. Então, o Garganta, muito habilidoso no seu discurso, ele fala assim: você lembra naquele tempo? Ou, né, é como se ele falasse assim: lembra no tempo da ditadura como era melhor? Ou você lembra naquele tempo como era pior? Okay? Ele usa desses argumentos para falar assim: vamos encerrar a discussão. Só que ninguém muito se lembra. Vocês lembram como eram os mandamentos? Os mandamentos começam a ser todos distorcidos. Né? Os porcos que não poderiam usar da casa grande, porque aquilo é coisa de humano, começam a se instalar lá. Ou seja, você vai ter uma ditadura dos porcos. Né? Esses seres que se dizem melhores instruídos e pensantes, eles começam a ter acesso à leitura e à escrita, eles começam a ter acesso à casa grande, começam a usar roupa, tudo que eu li para vocês nos 7 mandamentos, que era proibido. Eles começam a ingerir álcool. E aí um cavalo fala, né? Tem um cavalo muito interessante também que se chama o Sansão. Fala assim: mas eu lembro de alguma coisa que não podia. A gente escreveu os 7 mandamentos lá no celeiro. Eles chegam no celeiro e vão ler, já está tudo meio que apagado, ou seja, a memória histórica, como ela é importante. Se a gente não lembra disso, não lembra dos pactos que fez, certo? Os políticos, os ditadores, ou quem quer se aproveitar da palavra, consegue distorcer isso. Então, você tem uma frase lá escrita da seguinte forma: é proibido o uso de álcool aos animais. Daí tem lá uma virgulazinha, em excesso, tá? Que você vê que, né, foi escrito depois, por quem interessava. Então, a interpretação das leis, a interpretação das questões são todas distorcidas para benefício dos porcos e das pessoas que estão no poder lá, como, né, a gente vê nos estados totalitários que a gente conhece e estuda da história. Vejam a riqueza desse livro, vejam quanta coisa a gente consegue puxar daí. Então os porcos estão lá e estão se comportando cada vez mais iguais a quem? Aos humanos. Eles começam a praticar o comércio com os humanos, certo?
chamam lá os outros fazendeiros, que estavam meio apavorados por eles terem feito a revolução e tal, mas aí eles começam a negociar. Sempre, claro, os porcos falam, não, a gente não está negociando com eles, ou, né, não, na verdade é o Bola de Neve que está por lá. Mas, né, o discurso é um, a prática é outro. Eles se aproximam dos humanos e estão cada vez mais iguais e mais parecidos com os humanos, certo? Quem olha ainda com muita distração isso é o nosso Benjamin. Mas deixa eu falar antes de fechar essa leitura, deixa eu comentar novamente sobre o cavalo, o Sansão. O Sansão é aquele trabalhador, né, é o cavalo, né, ele bota lá a sua, eu não lembro como chama aquela, o tapa-olho do cavalo, ele só olha para frente. E contaram para ele que o Napoleão era a melhor coisa, ele canta o hino, ele é um trabalhador, um cidadão fervoroso dentro daquele estado totalitário, e ele acha que tudo aquilo está certo, que é a melhor coisa. Então contam para ele que o Bola de Neve é o culpado de todas as coisas, e apesar de ele ter visto, ter presenciado como o Bola de Neve lutou na revolução contra os humanos, quando contam para ele, falam, não, você estava vendo errado, ele se convence do contrário. Então é um sujeito que mesmo a partir das maiores evidências, ele continua pensando num mundo que ele idealiza, que ele imagina, que é o mundo que venderam para ele, né? Aquele mundo onde os animais são felizes, onde tudo vai dar certo, onde tudo vai ficar organizado, onde os humanos vão, os animais vão trabalhar e vão receber por aquilo. Quando, na verdade, a vida está ficando, né, tão difícil quanto ou mais difícil do que na época em que o humano estava mandando neles. Certo? O Sansão é o trabalhador, falam para ele, tem que fazer tal coisa, ele acorda 2 horas a mais, 2 horas antes para fazer o trabalho. Ele é um grande trabalhador, tem uma força, uma capacidade de trabalho imensa, e a gente vê muita gente assim, essa imagem é muito colada. Esse homem que fala assim, não, o importante é o trabalho, mesmo que eu faça um trabalho estúpido. Olha, lembra do moinho que eu contei para vocês? Um dia depois, o Napoleão, que era contra o moinho, disse que ia construir o moinho. Todo mundo pergunta, mas por que você vai construir um moinho? Não era isso que você era contra? Não é isso que você nos falou? Não, quem era contra era o Napoleão. Ele inventa uma história, né? Era o Bola de Neve que era contra. Ele inventa uma história, ele inverte tudo, dá um nó em todo mundo, o Garganta ajuda a fazer isso, e de repente ele está fazendo um moinho. Eles fazem um moinho lá meia boca, de repente o moinho cai, depois eles fazem um mais forte para que tudo dê certo. Então, ele se aparelhou, né? Ele se instalou no aparelho estatal de governança daqueles animais. Ele tem uma polícia forte, que são os cachorros, ele tem a imprensa do lado dele, que é o Garganta, certo? E dali ele manipula todas as peças desse jogo político aqui dos animais, certo? Bom, um sujeito fica de fora de toda essa história, ou de toda essa discussão, que é o nosso querido Benjamin. Né, esse trabalhador, que é o Sansão, só fechando essa história, ele vai morrer no final. Né? Todo mundo fica muito comovido, porque ele era muito querido, um cara que trabalhava demais, acreditava nas coisas, né, mesmo que inocentemente, e ele fica doente. Os porcos chamam uma carroça falando que vão levá-lo para que um veterinário cuide dele. Mas os animais leem que, na verdade, eles estavam levando ele para um abatedouro lá para virar sabão. Certo? Então, os animais ainda perguntam, vocês levaram o Sansão para onde? Aquilo lá não é o carro do hospital, aquilo lá é o carro do cara que faz sabão com os cavalos, tal, o matadouro. Não, é que ele comprou agora, tal, essa carroça, e na verdade o hospital comprou a carroça do matador e eles têm que pintar ainda, dar a devida arrumada na carroça. Mas daqui a pouco já está tudo pronto, tal. Imagina, o Sansão é nosso herói, tal. Ele nunca mais vai voltar. Conta uma história de que ele foi muito corajoso para vencer a morte, tal. E suas últimas palavras foram em favor de Napoleão. Né? Napoleão é nosso líder e está tudo certo. Certo? Olha, vejam como distorcem tudo isso e a gente fica sem saber essa história direito. O Benjamin, certo? Ele meio que encerra, né, o Animal Farm. Por quê? No final do livro, o que vai acontecendo é que os porcos começam a o quê? Andar de 2 patas. Né? Então, tudo que está lá nos 7 mandamentos vai virar
ao contrário. Começam a andar de duas patas, treinar aquilo, começam a frequentar e ser frequentados pelos seres humanos, começam a usar casaca, fumar charuto, beber, ou seja, né, se aninharam, se ajuntaram com quem antes eram os seus inimigos. Por quê? Porque eles tinham privilégios materiais, certo? E de prestígio junto aos seres humanos. Então, eles venderam tudo ao contrário do que fizeram. Se alojaram, se instalaram no poder e agora estão vivendo como quem eles diziam ser os grandes inimigos dos animais. E claro, né, estão explorando os outros animais. Os porcos sentaram lá e estão explorando o trabalho dos outros animais. Pela primeira vez, o Benjamin encerra aqui, né? Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma e leu para ela o que estava escrito na parede, né? Então tá o Benjamin, e eu acho que é uma vaquinha. Sabe? Eu pergunto, Benjamin, você que sabe ler, lê para mim o que está escrito aqui, por favor, né? Um acesso à leitura, à informação, muito importante a gente ver aqui, né? E o Benjamin quebra a sua regra de não se meter nessas coisas, porque ele já estava vendo que ia dar tudo errado, tá? Nada havia agora, senão um único mandamento, dizendo: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, né? Frase, né, que encerra de maneira muito forte isso aqui. Por quê? Os 7 mandamentos, o último mandamento dizia que todos os animais são iguais. E aqui eles deturpam essa frase, escrevendo o quê? Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Depois disso, não foi de estranhar que no dia seguinte os porcos que supervisionavam o trabalho da granja andassem com chicotes nas patas, ou seja, já estão chibatando, certo, os outros animais. Nem estranhou-se saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que estavam tratando da instalação de um telefone e da assinatura de jornais e revistas. Não estranharam quando Napoleão foi visto passeando nos jardins da casa com um cachimbo na boca. Não, nem quando os porcos se assenhoraram das roupas do Sr. Jones e passaram a usá-las. Napoleão apresentando-se com um casaco negro, calções de caça e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgia com o vestido de seda chamalotado que a Sra. Jones usava aos domingos. Então, essa encarnação dos animais nos piores inimigos da Revolução, que eram os humanos. Legal? Deu para curtir, adorei fazer essa leitura. Deixo aqui, né, um abraço para todos os que estavam no canal lá, tinha muita gente, não dá para nomear todo mundo, tá? Que pediram, esse livro atendendo aos pedidos e, claro, agradecendo a vocês que estão lá, que curtem o canal, que compartilham o canal, para todo mundo ver. Então, muita gente estava pedindo a Revolução dos Bichos, 1984, a gente aos poucos vai atendendo todo mundo. Muito obrigado a vocês que estão lá comigo, compartilhando, pedindo as novas leituras, a gente vai conversando sobre tudo isso. Beleza? Bom, um grande abraço, galera. Esse foi o nosso Aprova Lendo de quinta-feira. Aguardo vocês na próxima quinta. Até mais. Valeu!